Olá, amigos do programa Deguste, mais uma vez, claro, nós aqui, você aguardando a surpresa gastronômica de hoje, o vinho e, claro, toda aquela novidade, as histórias que nós do programa Deguste trazemos a você. Primeiramente, eu quero agradecer a sua audiência, por estarmos adentrando na sua residência, na sua empresa, para falarmos de um momento muito agradável. E, falando em momento, ninguém melhor para nos ajudar neste momento, como a Ive, coordenadora de gastronomia da Uningá, que vai falar um pouco desse prato de hoje. Ive, tudo bem? Tudo bem, Fábio. O que nós vamos desenvolver, aliás, o que você vai desenvolver e o que nós podemos falar desse prato para os nossos parceiros, nossos amigos, telespectadores que estão aguardando mais essa surpresa. Tá, hoje nós vamos trabalhar com ossobuco. Ossobuco. Isso, que é um corte bovino dianteiro, certo, na pata dianteira, que a gente concilia o músculo, tá? E junto o osso, que a apresentação dele no prato fica muito bonita e agradável. Eu, particularmente, eu nunca tinha visto um ossobuco desse tamanho, com essa complexidade de espessura, de potência mesmo. E claro, isso aqui a gente deve um grande agradecimento ao pessoal da Prático Alimentos, né? Um grande abraço ao pessoal da Prático que nos cedeu esses maravilhosos ossobuco. E claro, produto de qualidade você vai encontrar lá na Prático Alimentos, que nos proporcionou este produto maravilhoso, que você vai continuar falando melhor dele. Sim, vamos lá. E para acompanhar a gente vai estar usando a canjiquinha, tá? A canjiquinha da Pinduca. Ó, tá? Nosso grande parceiro, um abraço ao pessoal da Pinduca, claro, né? E a canjiquinha, ele é muito gostosa e a apresentação fica muito bonita. A gente pode estar substituindo o fubá, né, para fazer a preparação e ela se torna um pouco mais rústica também. Tá, mas Ive, a história da canjiquinha, por que canjiquinha ou não canjica? Você pode nos ajudar nisso? Tá, o fubá ele é moído bem fininho. Certo. A canjiquinha não, a diferença dela é na questão da moagem mesmo. Então ela não fica tão fina como o fubá, ela tem os grãos maiores do que o fubá. Certo. Aí a preparação, a gente prepara igualzinho ao fubá, não tem diferença nenhuma. Entendi. Bom, eu vou contar uma história agora. Como diz meu amigo Eugênio, um belo mineiro, diz que o mineiro planta o milho, Ive, para alimentar o porco. Depois que o porco está alimentado, ele mata o porco e come o porco com a quirera. É muito interessante isso. A quirera não é só utilizada, pelo que eu sei, para desenvolver o ossobuco. Não. Tem outros pratos, a culinária mineira é muito rica em relação à introdução da canjica na alimentação. Feita a canjiquinha com um porco, com costelinha. Então eles usam bastante, eles aproveitam bastante essa questão da quirera, né? Que é um alimento relativamente barato, rico, e você pode combinar ele com vários pratos, várias proteínas. Conhecido como ouro brasileiro, né? Isso, tá? Então, assim, a canjiquinha, ela é muito versátil dentro da gastronomia, né? E ela se torna simples. O que a gente vê muito é a questão de uma rejeição, mas não pelo valor nutricional ou sabor, né? Mas é pelos costumes que a gente veio adquirindo conforme veio passando os anos. E o ossobuco também é um corte de carne relativamente que ele não é valorizado, mas a apresentação dele é bonita, né? O músculo ele não é uma proteína que a gente vê muito em restaurante, mas a partir desse corte aqui ele acaba sendo mais valorizado. Rico em colágeno também, isso, né? Então assim, esse corte ele entra dentro do cardápio de restaurantes de alta gastronomia tranquilamente e a aceitação dele é muito boa. E um prato, diria assim, barato de um investimento barato para que você possa desenvolver na sua casa, mas ao mesmo tempo vai te dar uma apresentação muito bonita, digamos, digno de um restaurante de alta gastronomia, como você mesmo disse, né, Ive? Bom, agora é o seguinte, os ingredientes que nós temos aqui, né, que nós vamos desenvolver, aliás, que você vai desenvolver, desculpe, eu me sinto às vezes meio à vontade de dizer que nós, mas é você responsável. Vamos para os passos, Ive? Vamos lá. Aqui eu já temperei o ossobuco com sal e pimenta. Certo, tá? A gosto, né? A gosto. Quem não gosta de pimenta... Tira. A gente encontra hoje em dia uma rejeição muito grande em relação à pimenta moída na hora. Tá? Preciso estar usando, a receita pede a pimenta moída, preciso estar usando ela se eu não tenho compatibilidade com ela. Não, a gente pode substituir para molho de pimenta, ou se quiser tirar, pode tirar, não tem problema. Tá? Vai de acordo com o gosto. Claro que a pimenta moída na hora, a proteína fica mais saborosa também, que a gente consegue agregar muitos mais ingredientes. O aroma, diria, fica muito mais agradável. Muito mais agradável. Ok. Tá? Vamos levar lá para começar o prato? Ok. Bom, mas eu vou fazer o seguinte agora. Enquanto você vai desenvolver esse prato, eu vou buscar o nosso convidado surpresa para que nós possamos juntos depois degustar essa maravilha de prato e o bom vinho, claro.
Na sequência, aguarde. Faculdade Inga, 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 Faculdade. Para quem sabe o que quer, o futuro começa aqui. Faça parte do time de profissionais formados pela Academia do Saber. Provas 2 de dezembro. Inscrições www.uningá.br. Uningá, que o futuro é aqui. Delícias do momento Pinduca, merluza com pirão. Com a cebola e o alho já fritos, junte o tomate e o sal e deixe cozinhar até engrossar. Coloque metade do filé de merluza e cozinhe por 30 minutos. Ainda no fogo, acrescente a farinha de mandioca Pinduca e mexa a gosto. Numa outra panela, coloque o restante dos filés, tempere e passe na farinha de rosca. Entre no site da Pinduca e veja a receita detalhadamente. Pinduca, tradição de qualidade. Bom, estamos de volta ao nosso estúdio. Vamos buscar a nossa... Hoje não é o nosso convidado, e sim a nossa convidada, Letícia Weiler, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uningá. Diferente do que nós achamos, né? As mulheres, como eu sempre digo, estão dominando o mundo. Nós vamos buscar ela numa das obras que ela está desenvolvendo, aliás, está acompanhando. E é difícil, né, analisar uma professora, uma coordenadora, uma mulher bonita, está dentro de uma obra, como vocês mesmo viram, na realidade, cuidando de tudo. Me fala um pouco da tua profissão, me fala um pouco da tua empresa e como que funciona isso, Letícia, no seu dia a dia. Além de coordenadora da Faculdade Ingá, do curso de Arquitetura, eu tenho minha empresa, né, a Realize Arquitetura, que atua tanto na parte de concepção de projeto arquitetônico, a parte de interiores, como a parte de execução de obras, né? Atuamos hoje tanto na execução de mercado comercial, certo, lojas em shoppings, como a parte residencial, que como vocês viram hoje, né? Claro. A reforma de um edifício, né? A gente passando por essa reestruturação daquele edifício, né? E é muito interessante essa questão, porque assim, você é uma arquiteta, e eu particularmente não tenho conhecimento da tua profissão, não é a minha área, mas assim, eu vejo que eu achava que esse tipo de execução, desse tipo de projeto, era feito só apenas por engenheiros. E isso é muito interessante. Saber que, além de arquitetar uma obra, você acompanha, você está em cima de toda a execução do processo de contratação de funcionários, enfim, tudo aquilo que rege uma obra verdadeiramente. Sim, eu digo que o arquiteto hoje ele tem a oportunidade, né, de tanto ter o trabalho dentro do escritório, atuando na concepção de todas as etapas do projeto, desenvolvimento do projeto arquitetônico, projeto de interiores, né, lidando diretamente com o cliente, desenvolvendo todo esse trabalho com o cliente e também executando depois de finalizado esse projeto. O escritório hoje, o meu escritório hoje consegue entregar
para o cliente a obra pronta, né? Oferecemos toda a mão de obra, civil, hidráulica, elétrica, acompanhamos todo o desenvolvimento do projeto, executamos toda a obra e entregamos para o cliente a obra pronta. Claro, né, Letícia, além da tua profissão de arquiteta, né, eu sei que você gosta um pouco de gastronomia devido à sua história, você pode falar um pouco porque essa sua paixão particular também, devido à gastronomia? Claro, eu gosto muito mais de comer do que preparar, claro, né? Mas a minha família é uma família de italianos e alemães, e cresci em volta da cozinha, certo, né? Todas as reuniões familiares giravam sempre em torno de cozinha, de planejar os pratos, o que seria preparado para aquele final de semana, e as crianças ajudavam a preparar, ficava todo mundo ali em volta. Na minha família tem uma irmã que está na área da gastronomia, que trabalha com a gastronomia, que inclusive é professora da faculdade Ingá também, na área de gastronomia. Então, eu cresci admirando, né? E lógico, né, gostando de provar e conhecer cada vez mais, né, os novos sabores e as novas combinações, que assim como a arquitetura, a gastronomia também tem isso, né? É isso que é interessante, porque é o seguinte, é aquilo que eu tenho o hábito de dizer para algumas pessoas, que a gastronomia, a cozinha, esse mundo maravilhoso une a família. Então nós retomamos essa, você vai me dizer mais ainda na arquitetura, porque as cozinhas antes eram cozinhas grandes, maravilhosas, né? De repente, com o passar do tempo, elas se tornaram em espaços pequenos e compactos. Agora voltou novamente essa moda da cozinha grande, que são agora os grandes espaços gourmets, claro, graças a vocês, profissionais, que desenvolvem belos espaços e tal. Então é isso, o mundo da gastronomia é um universo de sabores e aromas, e claro, falando em universo de sabores e aromas, vamos chamar a dica da Gal e da Mel, e logo em seguida nós vamos sentar com os pezinhos de vaso à mesa e degustar esse maravilhoso prato que a Ive fez para nós, ok? Com certeza. Aguardem. Oi, Fábio. E a dica de hoje da Gal e da Mel é um afogato. Gente, esse afogato é muito rápido. Sabe aquele dia que você está em casa, chegou a visita inesperada, você não sabe o que fazer, está com pressa? É ele. Primeiro, bolacha amanteigada no fundo. Cerejas em calda, prontinha mesmo, aquela que a gente compra no supermercado. 3 cerejinhas, porque eu amo cereja. Depois da cereja, uma bola de sorvete. Não, e tudo ingrediente que geralmente a gente tem em casa, né? A gente sempre tem um pouquinho de sorvete, sempre tem uma bolachinha, cereja. Um licorzinho só para dar um toquinho especial e diferente. E depois do licor, é o cafezinho. O café, vocês já deixam ele frio, porque se ele estiver muito quente, ele vai derreter o sorvete. Não é essa a intenção nesse momento. Então vai lá o café. Finaliza com um pouquinho de chocolate. E está pronto. É isso aí, gente. A dica de hoje foi uma sobremesa super refrescante e rápida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. Faculdade Ingá, 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 Faculdade. Para quem sabe o que quer, o futuro começa aqui. Faça parte do time de profissionais formados pela Academia do Saber. Provas 2 de dezembro. Inscrições www.uningá.br. Uningá, que o futuro é aqui. Delícias do Momento Pinduca. Farofa Califórnia. Após dourar a cebola, acrescente as frutas, mexa e aos poucos adicione a farofa de mandioca temperada Pinduca. Refogue por alguns minutos, decore com frutas reservadas e sirva acompanhada de um assado. Entre no nosso site e verifique a receita completa. Faça a saborosa farofa Califórnia com as delícias da Pinduca. Use a criatividade. Pinduca, tradição de qualidade. Bom, voltamos agora ao nosso momento especial, tão bom quanto desde o início, claro.
e vamos degustar o prato que a Ive vai servir. Depois da dica maravilhosa da Gal e da Mel, Ive, nós estamos aqui ansiosíssimos por esse prato, com licença, obrigado. Olha que maravilha. Bom, eu vou te fazer esperar mais um pouco. Eu vou fazer o serviço do vinho corretamente, mostrar para os nossos parceiros, telespectadores, como que se deve fazer o serviço do vinho, enquanto esse buquê maravilhoso vai nos aguçando as papilas gustativas aqui. Tá doído, não tá? O cheirinho tá... Maravilhoso. Bom, como de hábito, hoje eu vou deixar a convidada com muito mais fome. Eu uso meu bom e velho saca-rolhas 2 estágios. Retiro aqui o nosso selo de IPI. Agora, o serviço do vinho, como é feito? Puxa para um lado, puxa para o outro a faquinha do saca-rolhas, retiramos a cápsula superior. Agora vamos à introdução do saca-rolhas para que nós possamos tirar essa rolha. Sempre com muita segurança. Não podemos fazer um serviço só voando, segurando só com um dedo ou dois, porque tem que ter, na realidade, assim, o vinho é um ritual, mas também não pode deixar de ter uma pegada nele. Vamos pegar a introdução da haste, aqui a quantidade ideal para que você possa fazer o seu serviço de vinho na sua casa, ou você é um profissional do vinho, seja um garçom, um maître, enfim, ou um grande apaixonado como nós, né? Retiramos o primeiro estágio, não vai mais. Segundo estágio, aí sim retiramos a rolha deste vinho. Uma rolha de cortiça natural, muito bacana, bastante jovem, bem evoluída, muito tranquila. E olha que maravilha. Agora nós vamos fazer o serviço dessa maravilha. Um vinho claro, que nós vamos degustar hoje, é um vinho 5 sentidos Malbec, safra 2008. 5 sentidos pelo seguinte, nós temos que aguçar os nossos 5 sentidos, nos vinhos, na gastronomia, na vida, na profissão, enfim, em todos os momentos. E este vinho não vai nos revelar, por ser um Malbec, todos sabem que a variedade Malbec, ela é originária da região de Cahors, da França, que devido à doença filoxera foi dizimada no Velho Mundo e, de repente, a Argentina descobriu esta variedade, fazendo parte das suas colheitas, das suas víndimas, e se deu um grande vinho, se deu uma grande variedade, não só no Velho Mundo, que continua sendo, claro, mas também na Argentina. Se transformou nessa variedade maravilhosa, mundialmente conhecida e muito apreciada por nós, amantes ou pessoas que estão entrando no mundo do vinho. Primeiras damas, claro. A quantidade de vinho a ser posta, quantidade pequena. Nesse caso, como nós temos esse prato maravilhoso e mais umas 10 garrafas desse vinho para a gente tomar, nós vamos ficar esse restinho do dia aqui degustando alguns pratos. Claro que se a Ive tiver a disponibilidade de nos desenvolver mais pratos, né? Me fale um pouco da tua intimidade no mundo dos vinhos, o que você acha do mundo dos vinhos, o que você tem de experiência quanto a isso. Apesar de não ser uma grande apreciadora de bebidas alcoólicas, eu tenho uma particularidade com vinho. Eu gosto bastante de vinho, apesar de não conhecer muito, né, sobre vinhos. Fico bastante interessada pela história, até mesmo porque minha família, minha mãe gosta muito de vinhos, a minha avó, os meus avós sempre tomaram muito vinho e falaram sobre vinhos. Agora, inclusive, eu vou fazer uma viagem ao Chile. Ah, você vai ficar surpresa. E gostaria até de pegar algumas dicas contigo, né? Para ver se conheço um pouco melhor esse universo, estando lá, né? Para conseguir descobrir um pouquinho mais os mistérios do vinho, que eu sei que tem toda uma história, né? Todo um processo. E que fico bastante curiosa por saber disso. Bom, nós estamos falando muito aqui. Eu estou aqui ansiosíssimo para degustar esse prato, mas antes vamos degustar vinho? Claro. Eu tenho o hábito de sempre ter água para degustar, para limpar as papilas gustativas e depois sim desenvolver os exames olfativo, gustativo do produto em si do vinho maravilhoso. Vamos lá? Agora a taça, né? Vamos ao mistério, antes ao nosso Tintim. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Eu vou fazer um desafio para você, como eu faço com todos os convidados. Você disse que gosta muito da gastronomia, mas você não gosta muito de executar a gastronomia. Sim. Mas sabe fazer algo? Alguma coisa. Então nós vamos desafiar você para um próximo programa para que você venha desenvolver o prato para nós. O que você acha? Eu acho que vai ser realmente um desafio. Então, eu mas adoro. Já está aceito. Então, tá bom. É o que nós fazemos com todos os nossos convidados e você também será desafiada. Até porque
Quem gosta de gastronomia, pelo menos ferver uma água sabe, com certeza. Com certeza. Vamos analisar o vinho Vamos lá. olfativamente. O que você encontra pela sua sensibilidade feminina de aroma? Eu sinto que é um amadeirado, alguma coisa que me lembra madeira. Né? Perfeito, gente. Isso não foi combinado, tá? Isso realmente é o que ela está sentindo nesse momento. E este vinho, ele tem uma permanência por madeira, é muito interessante. Vamos ver gustativamente? Vamos. Um pouquinho na boca, deixar passear e depois engolir. Realmente, um vinho de uma graduação alcoólica que eu diria para você de 13,8, como está aqui agora, mas ele não representa isso na boca. Ele representa fruta, realmente, um vinho macio, agradável, de um retrogosto muito interessante, né? Achei o cheiro mais agressivo do que o sabor mais suave. Interessante isso, é muito interessante você complementar isso pelo seguinte, o vinho geralmente ele tem 70% aroma, para algumas pessoas, e 30% sabor. Nesse caso, ele tem um aroma muito interessante, mas o seu gosto é muito mais agradável, eu diria, Sim. muito mais prazeroso, não é verdade? Sim, sim. Bom, vamos degustar essa maravilha, mas antes disso eu queria, por favor, pode iniciar, mandar um grande abraço aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores. Bom, e obrigado mais uma vez pela sua presença, uma presença feminina aqui no nosso programa, que virá em um próximo programa desenvolver um prato para nós. Claro, com Vamos todo lá? prazer. Por favor, fique à vontade. Bom appétit. Obrigada.